Tá escrito que começou. Então, bom dia a todas as pessoas. Hoje a gente, então, retoma o curso de Teorias da Justiça, com a aula da professora Rafaela Fernandes Leite. Então, muito obrigada, Rafaela, por ter aceitado o nosso convite na aula 7, o gênero como problema de justiça. A Rafaela, ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é mestre em Direito, né, pelo programa de pós-graduação Novos Direitos, Novos Sujeitos da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é assessora jurídica do Ministério Público do Estado e advogada licenciada. A Rafaela escreveu uma tese sobre o liberalismo político e a justiça familiar, e a dissertação dela foi sobre Constituição da Sexualidade e Autonomia das Mulheres que se Prostituem, contributos dos fundamentos da justiça e da liberdade para a ordenação das racionalidades estruturantes do direito privado. Então, né, já deixo com a Rafaela na aula de hoje. Com você, Rafaela. Muito obrigada mais uma vez pela aceitar, né, esse convite. Muito obrigada, Júlia. Primeiro, quero começar agradecendo o convite. É sempre um prazer e uma honra estar de volta às Serras. Admiro muito o trabalho da associação desde o princípio, né? Tive a oportunidade de fazer parte do processo inicial, então é sempre um prazer retornar, é um prazer agora encontrar França e também Júlia, né, que já esteve comigo em um outro momento. Então, muito feliz de estar de volta. Bom dia para vocês que estão acompanhando a gente online, e para os demais, boa tarde, boa noite, e aí vai depender do horário que vocês vão estar assistindo. Bem, a proposta que eu trouxe para o curso, né, é uma proposta para relacionar e para problematizar o gênero sob uma perspectiva de justiça, para que nós possamos discutir e estressar bastante esse tema para tentar entender quais são os limites e quais são os recursos do liberalismo político para o igualitarismo de gênero. Então, eu quero começar com uma pergunta simples, mas uma pergunta que não tem uma resposta simples, e a gente vai tentar ensaiar algum protótipo de resposta a partir da aula de hoje. A pergunta é: uma teoria da justiça que ignora o gênero, ela pode ainda assim ser chamada de teoria de justiça? Essa não é uma pergunta retórica, e é a pergunta que vai organizar boa parte do debate em filosofia política nas últimas 4 décadas. E é a pergunta também que vai organizar a aula que eu estou propondo hoje. Bem, quando Rawls publicou uma teoria da justiça em 1971, ele apresentou o que muitos consideram a contribuição mais importante da filosofia política liberal do século XX. É uma teoria que colocava a justiça como primeira virtude das instituições sociais e que estabelecia princípios para distribuir direitos, deveres e vantagens sociais de forma equitativa e que propunha um acordo hipotético entre pessoas racionais e razoáveis como fundamento da legitimidade política. Mas qual é o problema dessa teoria, inclusive a partir das reformulações pontuais do liberalismo político? O problema, suscitado sobretudo por feministas que também emergem desse mesmo contexto teórico, é que Rawls teria simplesmente suposto que a família era uma instituição justa. E essa crítica, ela nasce de onde? Ela nasce da percepção de que Rawls incluiu a família entre as principais instituições sociais que deveriam ser reguladas pelos princípios da justiça, mas ele não examinou se a família, e se não sendo justa em alguma medida, como ela poderia se tornar justa. E ao não realizar uma problematização desse tipo, a crítica é que Rawls deixou de fora uma dimensão inteira da vida social, que é justamente a dimensão na qual as desigualdades entre os homens e as mulheres são produzidas e mais reproduzidas de geração em geração. E a partir
desse breve contexto, né, que pelo que eu percebi também, né, já foi discutido nas aulas anteriores, eu apresento qual é o percurso dessa aula, né? Como que eu vou apresentar o argumento dessa aula no período remanescente. Então, a minha proposta ela vai se desenvolver a partir de 3 movimentos. Primeiro, nós vamos entender o que está em jogo quando nós colocamos o gênero dentro de uma teoria da justiça. Segundo, vamos examinar por que o liberalismo político, que eu considero a versão mais rigorosa do liberalismo contemporâneo, enfrenta dificuldades particulares para dar uma resposta ao igualitarismo de gênero. E terceiro, a proposta é de construir um argumento próprio que seja extraída dessa tradição e que permita defender o igualitarismo de gênero sem abandonar os compromissos fundamentais do liberalismo político. Então, uma resposta interna à tradição e que precisa contornar as críticas que são tradicionalmente opostas ao liberalismo político. Então, iniciando o primeiro bloco, nós vamos começar com 2 conceitos que serão empregados durante a minha fala, para poder delimitar o que eles vão significar, considerando principalmente que são 2 conceitos bastante controversos. O primeiro deles diz respeito ao gênero, e o segundo conceito diz respeito à especialização de gênero. Então, quando eu me referir ao gênero de agora em diante, eu não vou estar fazendo nenhuma reivindicação particular sobre o que significa o gênero ou sobre qual verdade ontológica está implícita nesse conceito. Eu vou empregar o gênero como um conceito descritivo e estrutural para captar os papéis sociais distintos entre homens e mulheres. Então, quando eu me refiro ao gênero, eu me refiro especificamente aos papéis que homens e mulheres assumem à luz das normas e das expectativas sociais vigentes. Quando eu me referir à especialização de gênero, eu vou me referir a uma organização específica desses papéis, especialmente no interior da família. O que essa especialização revela, tradicionalmente? Revela que, de um lado, nós temos a figura da dona de casa, pela qual as mulheres tornam-se especialistas em trabalhos domésticos e trabalhos de cuidado, e é uma especialização que, por outro lado, produz um pressuposto de que essas mulheres são capazes, de uma forma que os homens não seriam e não poderiam ser, de subordinar as suas necessidades às necessidades do próprio núcleo familiar. Ou ainda, de subordinar as necessidades do mercado de trabalho às necessidades do ambiente doméstico. E, por outro lado, nós temos a figura do ganha-pão, pela qual os homens eles se tornam especialistas em trabalho remunerado e são, então, pressupostos como sujeitos capazes, de uma forma que as mulheres não seriam e não poderiam ser, de subordinar as necessidades do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado às necessidades do trabalho remunerado. Essa especialização, ela é originada e nutrida no interior da família, e é por isso que esses 2 conceitos, eles vão mobilizar essa categoria em particular. Então, dito isso, o que é importante a gente também estabelecer nesse momento é um pressuposto silencioso. E que pressuposto é esse? O mercado e a política, eles vão presumir que o trabalhador especialista em ganhar pão, em que se especializou no trabalho doméstico e no trabalho de cuidado. E esse é o pressuposto silencioso que organiza, por exemplo, as jornadas de 8 horas diárias, os calendários escolares, as licenças de paternidade de 5 dias, que agora vai chegar, agora em 2029, né, a 20 dias, mas ainda em contraste com as licenças
de maternidade, que são de 120 dias, no mínimo. E ainda é esse tipo de pressuposto também que organiza a ausência de licença remunerada para cuidado de adultos dependentes. Então, de uma maneira geral, o que eu estou querendo dizer é: existe uma especialização de homens e mulheres, e essa especialização ela é nutrida pelas normas e pelas expectativas sociais. E a forma como essa especialização se torna evidente, ela é extraída da própria organização social de uma maneira mais ampla. Então, quando eu digo, por exemplo, que as jornadas de 8 horas diárias são um exemplo disso, um exemplo de como há uma presunção de que os homens têm alguém que os apoie na atividade de cuidado, é porque essa jornada é incompatível com o cuidado de alguém, seja uma criança ou um adulto dependente. Se você tem uma jornada de 8 horas diárias, que precisa necessariamente de um intervalo de 1 hora para descanso e alimentação, então são 9 horas, mais o tempo de deslocamento, enfim, como que alguém que está fora de casa por, em média, 12 horas, consegue assumir tarefas de cuidado. Seja o cuidado de uma criança, seja o cuidado de um adulto. Ah, mas existem as creches, existem as escolas. Mas e os calendários escolares? Como eles são? Eles também não são compatíveis com o calendário da jornada de trabalho. Geralmente você tem férias em janeiro, você tem férias em dezembro, você tem em julho com período de recesso, você tem um recesso em outubro. A jornada de trabalho não se organiza sobre esses mesmos pressupostos. Então, a gente tem um problema que a sociedade, as expectativas sociais e as normas têm regulado de uma maneira diferente para homens e mulheres, e isso acaba sustentando a especialização que eu apresentei há pouco. E aí, o que é importante perceber em relação a essa especialização de gênero? Como eu disse, existe um sistema social, normativo, autossustentável. Ou seja, a especialização, ela não é um fenômeno natural. Ela não é um fato da natureza. As coisas não são assim porque elas precisam ser assim. Então, não há um imperativo natural, biológico. Existe uma estrutura social, existe um padrão nos nossos arranjos sociais, e esse padrão formata as atividades no nosso cotidiano. Isso significa que não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres? Obviamente, não é o que o argumento quer dizer. O que o argumento está evidenciando é: existem diferenças biológicas. Dessas diferenças biológicas, elas não determinam papéis sociais fixos, como a sociedade e as normas pressupõem a partir da especialização que produzem. Então, o que é biológico é o ponto de partida. O que é generificado é o resultado de um longo processo histórico e institucional. Então, o argumento que o gênero e a especialização por ele produzida está mobilizando é: as mulheres carregam encargos que não lhes foram legitimamente atribuídos. Porque essa atribuição não é e não pode ser interpretada como resultado de uma escolha livre, nem de um critério justificável publicamente. Então, essa especialização, ela decorre de normas e expectativas sociais que as instituições têm ao longo do tempo e entre as gerações, reproduzido silenciosamente. Dito isso, como que as teorias, principalmente as teorias críticas às teorias de justiça, e especialmente a teoria haussiana, têm mobilizado um contra-argumento? Para começar, a Okin foi quem formulou de maneira mais sistemática a crítica das teorias liberais a partir dessa perspectiva, a partir da perspectiva de gênero. Em Justiça, Gênero e Família, que foi publicado em 1989, a Okin nomeou precisamente uma dessas instituições ao argumentar que a família é o eixo de reprodução do gênero entre as gerações. Por que que ela mobiliza especificamente esse argumento? Por que que ela situa a família como eixo de reprodução do gênero e como causa da injustiça no limite? Isso porque
é na família, e aí reproduzindo o argumento da Oki, que as crianças aprendem o que significa ser homem e o que significa ser mulher. E é no interior da família, portanto, que a divisão do trabalho doméstico e do trabalho remunerado, ela começa a se naturalizar. E essa naturalização, ela pode decorrer da experiência que as crianças têm, sobretudo na primeira fase do seu desenvolvimento moral, olhando para os pais, e aqui pensando especialmente no arranjo de uma família heterossexual, quando ela percebe que o pai e a mãe estão assumindo tarefas muito diferentes. E essa naturalização, ela também se dá de uma lúdica, a partir das brincadeiras. Então, as meninas reproduzem simbolicamente aquilo que percebem que as mães fazem quando começam a brincar com atividades que representam cuidado, que representam as próprias atividades domésticas, e os meninos, em contrapartida, reproduzem também simbologicamente, de uma maneira lúdica, aquilo que percebem que os pais fazem, né? Então, a tradição que a gente está acostumado a ver, inclusive, na divisão da forma e do brincar. Então, as meninas vão brincar de boneca, os meninos vão brincar de carrinho, os meninos vão reproduzir aquelas atividades próprias, né, do que se entende como a especialização do ganha-pão, inclusive, e as meninas estão reproduzindo atividades e brincadeiras que são expressas na especialização da dona de casa. Então, a Oakley percebe isso e coloca para a família um papel significativo na reprodução do gênero e da desigualdade. E ela vai argumentar ainda que é justamente no interior da família que a vulnerabilidade das mulheres também é produzida. E isso porque uma mulher que organiza sua vida em torno da expectativa de ser a principal responsável pelos filhos ou pelo cuidado de adultos dependentes, inclusive, ela vai se tornar também progressivamente mais dependente, emocionalmente e financeiramente. E essa mulher, ela vai ser mais vulnerável no processo de divórcio, justamente porque sujeita à violência patrimonial, e ela é também, por consequência, mais suscetível à pobreza. E é por isso que a Oakley argumenta que qualquer teoria de justiça que não enfrente a família é uma teoria de justiça incompleta. E, no limite, é uma teoria de justiça que naturaliza a desigualdade ao deixá-la fora do escopo da justiça. Então, a crítica da Oakley, ela tem um alvo muito específico. Ela escreve na década de 80, uma década depois da repercussão de teoria da justiça, e ela tem como alvo a teoria de justiça rawlsiana. Ela tem como alvo o fato de que Rawls inclui a família na estrutura básica da sociedade, que são um conjunto de instituições que são objeto primário da justiça, mas, segundo ela, Rawls simplesmente deixa a família de lado. Ele simplesmente supõe que a família é justa, sem explicar como ou por quê. E Rawls, até alguns anos mais tarde, ele vai fazer uma concessão não só a Oakley, né, como a outras críticas feministas, no sentido de dizer, olha, de fato, quando eu incluí a família dentre as instituições que constituem o objeto primário da justiça, de alguma forma, eu supus que a família fosse justa. Em outras palavras, ele vai dizer que, inclusive, que ele continua supondo que, em algum momento, a gente precisa acreditar que os pais farão o melhor para os seus filhos. Então, ele concede, olha, realmente, eu fiz isso, mas é quase como se ele estivesse dando uma justificativa de que agiu deliberadamente. Ainda vai dizer, olha, em alguma medida a gente precisa supor que os filhos, ou melhor, que os pais farão o melhor pelos seus filhos. Mas, bom, aqui é importante que a gente faça uma pausa para compreender criticamente também a formulação da Oakley. Por quê? Porque a Oakley, ela acaba capitaneando, por assim dizer,
boa parte das críticas feministas, não só contra Rawls, mas contra outros teóricos de justiça. E o argumento da Oak, o argumento de que a família é o eixo de reprodução da desigualdade de gênero, ele é um argumento também controverso. Em que medida? Bem, é uma crítica poderosa, né? Sem dúvida. Assim, acho que os grandes insights, inclusive, surgem a partir do trabalho da Oak, pensando nas formulações e na problematização dos limites das teorias da justiça para o igualitarismo de gênero. Então, há uma contribuição que é inegável. Porém, a crítica da Oak, ela depende de uma premissa que é ela própria controversa. A de que a família é o eixo de reprodução do gênero e da desigualdade. Não é que a família seja um dos eixos. Ela é o eixo. E aí há um argumento que foi apresentado em diálogo com a Oak e contra a Oak, do Cohen, que vai propor que essa desigualdade e o próprio gênero, ele não é resultado de um sistema único. Ou melhor, ele não é resultado da família como única resposta, como a única engrenagem. Mas essa desigualdade, o próprio gênero, eles respondem a um sistema, a um conjunto de eixos. Ou seja, a ideia é de que as principais instituições políticas, sociais e econômicas, que incluem a família, sustentam mutuamente a desigualdade de gênero. Então, a família é um eixo importante, mas ela não é o único eixo. Ela integra um sistema de reprodução de desigualdade entre homens e mulheres. E esse sistema, ele se retroalimenta. E esse é um argumento razoável, por quê? Pensemos na seguinte formulação. O mercado de trabalho, quando ele paga menos às mulheres em relação aos homens, ele contribui para que a especialização de gênero ela seja mais vantajosa para a família. Então, se o homem ganha mais do que a mulher, e eles precisam lidar com atividades de cuidado, é mais racional, é mais vantajoso para aquela família que o homem, de fato, se especialize no trabalho remunerado e a mulher se especialize no trabalho de cuidado. E essa família especializada, ela vai invariavelmente continuar produzindo mulheres trabalhadoras que podem receber menos, e assim por diante. Então, há uma decisão tomada no interior da família, mas que é fruto da própria organização normativa e das expectativas sociais e econômicas. Então, isso vai se retroalimentando entre as gerações ao longo do tempo. E essa é uma distinção importante, porque ela muda o diagnóstico. Se ela muda o diagnóstico, ela vai mudar também a terapia. Se o problema ele é um problema apenas intrafamiliar, então o que a Oak tinha em mente deveria resolver. E o que ela tinha em mente? Que os princípios de justiça eles fossem aplicados ao interior da família, tal como eles são aplicados às demais instituições da estrutura básica. E aí você vai ter que lidar com um conflito entre a liberdade individual, entre aqueles primeiros princípios de justiça e, eventualmente, entre os segundos princípios de justiça. É uma conversa para um outro momento. Mas este deveria ser o resultado. Uma resposta deveria... Se o problema ele é sistêmico, então a solução não é apenas fazer com que os princípios de justiça penetrem na família. Se o problema é sistêmico, a solução precisa ser igualmente sistêmica. Então, não é apenas necessário que pensemos na família. A gente precisa pensar em todas as instituições que estão sustentando esse círculo vicioso da especialização
e reivindicar a aplicação dos princípios de justiça para reformar essas instituições. E aí, antes de nós avançarmos, só para trazer alguns dados empíricos, né? Não que eu acho que nós precisemos deles, mas é sempre importante trazer a teoria para uma justificativa empírica para que a gente possa enfatizar a relevância, né? Dispensar a teoria da justiça e de se pensar a especialização de gênero a partir dos princípios de justiça. Então, alguns dados recentes e meramente exemplificativos de como a especialização ela continua sendo reforçada pelas instituições sociais e normativas vigentes no Brasil, apesar dos avanços que temos observado nos últimos anos, especialmente. Então, para citar alguns desses dados, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022, a última divulgada que eu tenho notícia, ela indica que as mulheres elas se dedicam, em média, 21 horas semanais aos afazeres domésticos de cuidado de pessoas, enquanto os homens têm dedicado um pouco mais da metade desse tempo, 11,7 horas. E, por consequência, a participação das mulheres no mercado de trabalho era de 53% contra 72% dos homens. E as mulheres, elas seguem recebendo, em média, o equivalente a 79% dos rendimentos dos homens. Quando a gente sai dessa esfera econômica e vai para a esfera política, há um certo paralelismo, né? No plano político, as mulheres elas ocupavam 17,7% das cadeiras da Câmara dos Deputados após as eleições de 2022 e cerca de 19,8% das cadeiras do Senado Federal. Nas eleições de 2024, as mulheres eleitas ocupavam aproximadamente 13% do total de prefeituras do país. Então, a gente consegue confirmar empiricamente o que a teoria tem mobilizado desde o final da década de 80, especialmente, né? Existe um problema no interior da família, mas esse problema não se limita ao interior da família. Esse problema ele tem reflexos no mercado de trabalho, na economia e na política. E todas essas instâncias retroalimentam a desigualdade no interior da família. Então, esse é o ponto. A desigualdade que é percebida no interior da família, ela repercute economicamente e politicamente. Então, o que esses dados provam? Esses dados provam que existe uma desigualdade. Isso é um fato. Então, a desigualdade entre homens e mulheres é factual. O que esses dados, eles não provam? Eles não provam que essa desigualdade, ela é, por si só, injusta. A percepção de injustiça, ela deve ser interpretada a partir da organização social, a partir da forma como a estrutura básica da sociedade tem dividido direitos e deveres. Então, é nesse papel que há uma contribuição da teoria e principalmente das teorias de justiça, ou deveria ter. E essa é a crítica, inclusive, das feministas. Então, a partir dessa problematização, a gente segue para o segundo bloco da aula, como eu propus anteriormente. E aqui, o que é necessário é que a gente entenda, e aí tornando a crítica agora mais específica, porque o liberalismo político ele tem dificuldades particulares com essa questão. Por que que para o liberalismo político é tão difícil se apresentar como uma alternativa razoável para a promoção do igualitarismo de gênero? Ou por que que o liberalismo político é aparentemente tão sensível às críticas feministas? Para que a gente possa avançar nesse aspecto,
gente precisa compreender o que distingue o liberalismo político de outras versões do liberalismo, ainda que eu não vá falar sobre todas elas, mas o que há de distintivo no liberalismo político. Bem, o liberalismo político, na versão desenvolvida por Rawls em 1993, há um fato que serve de pressuposto, o fato do pluralismo. Então, o que é factual? As sociedades democráticas modernas, elas são caracterizadas por uma diversidade de pessoas que professa uma diversidade de doutrinas. Doutrinas religiosas, filosóficas e morais. E essa diversidade de doutrinas é uma diversidade incompatível. Ou seja, as sociedades democráticas modernas são caracterizadas por uma diversidade de pessoas professando doutrinas diferentes, incompatíveis entre si. E essa diversidade, ela é resultado natural do exercício da razão em contexto de liberdade institucional. Então, isso é factual. As sociedades democráticas modernas são assim caracterizadas. Isso é resultado natural de um contexto de liberdade institucional. E isso significa que esse fato, ele não é temporário. Isso não é circunstancial. Isso não se resolve pelo consenso. Enquanto estivermos vivendo sob instituições democráticas, não é razoável esperar um consenso com essa amplitude. Então, essa é uma característica permanente da cultura democrática. E, diante disso, Rawls coloca a seguinte pergunta: como é possível que exista, ao longo do tempo, uma sociedade estável e justa de cidadãos livres e iguais, mas que são profundamente divididos por doutrinas razoáveis, embora incompatíveis? E aqui a gente precisa incluir exemplificativamente as diferentes doutrinas feministas, as diferentes doutrinas que invocam uma concepção particular de gênero e doutrinas conservadoras. Doutrinas que vão, de fato, entrar em conflito e que são relevantes, inclusive, para decisões necessárias ao igualitarismo de gênero. Em outras palavras, e dito de uma maneira bem simples, a gente precisa ilustrar qual é o tipo de problema que o liberalismo político enfrenta à luz da perspectiva de gênero. O tipo de problema existe alguém defendendo que homens e mulheres têm papéis realmente diferentes. Que as mulheres são diferentes, não só biologicamente. Que há outros atributos constitutivos que tornam as mulheres, de fato, mais capazes de cuidar, por exemplo, das crianças. Que há um tipo de sensibilidade especial para isso. Então, essas pessoas irão defender que é razoável que as mulheres abdiquem das suas carreiras para ficarem em casa, cuidando dos seus filhos. E assumindo os ônus e, eventualmente, os bônus dessa decisão. Por outro lado, nós vamos enfrentar pessoas que vão defender, com uma riqueza de argumentos, razoáveis também, que não há nada que justifique essa especialização de papéis. E que as mulheres não devem se contentar com a igualdade formal. Que a divisão ela precisa ser igualitária do início ao fim. Então, homens e mulheres devem ter o mesmo tempo de cuidado em relação aos filhos, ambos devem necessariamente ir até o mercado de trabalho, enfim, estou, obviamente, né, sendo redundante e delimitando com pouca propriedade também posições diversas, mas só para ilustrar o tipo de problema que o liberalismo político precisa enfrentar
E isso é especialmente problemático a partir dos recursos que ele tem, daquilo que ele se propõe. Então, como o liberalismo político, ele não vai permitir que nenhuma doutrina particular de bem seja invocada para sustentar a reforma da estrutura básica da sociedade, é justamente aqui que as feministas olham para o liberalismo político e entendem que há uma incompatibilidade de partida. Então, assim, definitivamente, o liberalismo político, não podendo manejar uma verdade ontológica específica sobre o gênero, ele seria incapaz de promover o igualitarismo de gênero, e há, então, um abandono de partida. Bem, olhando para esse conflito, olhando para as posições contraditórias em relação à especialização de gênero, qual é, afinal, a resposta do liberalismo político? A resposta é que uma concepção de justiça legítima, ela não pode se apoiar em nenhuma doutrina abrangente particular, seja ela religiosa, filosófica ou moral. Então, não interessa a partir de onde a especialização de gênero está sendo sustentada. E, a priori, não interessa a partir de qual doutrina específica a especialização de gênero está sendo também sustentada. O igualitarismo de gênero está sendo sustentado. A questão é, uma concepção de justiça legítima precisa ser justificada de forma independente de todas essas doutrinas. Ela deve recorrer a valores e a ideias que já estão implícitos na cultura pública das democracias. E quando os cidadãos deliberam sobre questões políticas fundamentais, sobre elementos constitucionais essenciais e sobre questões de justiça básica, dentre as quais se inserem várias questões necessárias para o igualitarismo de gênero, esses cidadãos, eles devem oferecer razões que todos possam razoavelmente aceitar, independentemente da doutrina que professam. E é isso que o Rawls vai chamar de razão pública. Então, aqui, conservadores e feministas precisariam se igualar a nível de recursos argumentativos. Os limites formais são os mesmos para os dois. Então, esse é um limite que pode ser visto também como uma vantagem do liberalismo político, da arena pública, porque é um limite recíproco para conservadores, para aqueles que sustentam, né, de uma forma mais aguerrida, inclusive, a especialização de gênero, mas algumas teóricas feministas entendem também que, a partir dessa limitação, não teriam condições de mobilizar o igualitarismo de gênero. Então, se é uma vantagem ou uma incompatibilidade a priori, é uma questão que a teoria internamente ela precisa responder. Fato é, o critério da reciprocidade, ele é o núcleo desse projeto, ele é o núcleo do liberalismo político. E os cidadãos só vão ser considerados razoáveis quando, vendo uns aos outros como livres e iguais, eles estão preparados para oferecer uns aos outros termos justos de cooperação social e para agir de acordo com esses termos, mesmo à custa de seus próprios interesses em situações particulares, desde que, e aqui o critério da reciprocidade, os outros também ajam dessa maneira. Então, para que esses termos sejam justos, quem os propõe deve razoavelmente poder pensar que aqueles a quem esses termos são oferecidos também podem razoavelmente aceitá-los. E é o critério da reciprocidade que vai permitir, inclusive, que a gente possa distinguir doutrinas razoáveis das doutrinas irrazoáveis.
Então, não é um jogo que vale tudo, né? Aqui a gente tem critérios para poder dizer o que é razoável e o que não é razoável. Qual razão atende ao critério da reciprocidade e qual critério não atende, ou qual razão não atende a esse critério. E aqui está precisamente a dificuldade, como eu disse há pouco, das teorias feministas endossarem essas premissas. Se o liberalismo político ele não pode apelar para nenhuma doutrina abrangente para justificar intervenções políticas, então ele também não pode apelar para a doutrina feminista. A verdade sobre o gênero, qualquer que seja ela não está disponível. Ela não pode ser simplesmente imposta como um fundamento de uma política pública em uma sociedade que seja caracterizada pelo pluralismo razoável. Mas isso vale para aqueles que também defendem a especialização de gênero. Então, quando eu digo que a verdade sobre o gênero ela não está disponível para nenhum deles. Quando ingressam na arena pública, quando ingressam da necessidade de fundamentação de qualquer proposta, seja ela relativa à especialização ou ao igualitarismo, ambos precisam atender ao critério da reciprocidade. Então, isso vai, de fato, incomodar muitas teóricas feministas que vão partir para formulações originais e independentes das teorias da justiça, sobretudo haussianas. Então, abandonam a priori a alternativa política liberal, mas outras tentam contornar essas limitações aparentes internas ao liberalismo político, pensando, sobretudo, no fato do pluralismo. Então, vivemos em uma sociedade desse tipo, em que o consenso ele não pode ser alcançado sem o uso coercitivo da força. Então, como lidar com isso? Algumas feministas vão tentar resolver o problema, portanto, internamente. Bem, alguns exemplos das alternativas teóricas internas ao liberalismo. A Hartley e a Watt, do liberalismo político, argumentando que o próprio critério da reciprocidade ele exige a igualdade substantiva para as mulheres. E, portanto, que o liberalismo político ele é, em si, feminista. Esse é um argumento que não aparece só nesse momento, né? A Ruth Abel, se não me engano, me falha um pouco a pronúncia, mas ela tem um argumento similar. Ela diz que é uma redundância. Falar em feminismo liberal é uma redundância. Assim, o liberalismo ele é essencialmente feminista. Ele é essencialmente igualitarista de gênero. E o argumento de todas elas é de que as hierarquias de gênero, as desigualdades entre homens e mulheres, produzem o que se denomina de injustiça testemunhal. Uma situação em que as reivindicações das mulheres no fórum político, público, elas são sistematicamente subvalorizadas em razão, sobretudo, dos estereótipos de gênero, daquilo que se espera que homens e mulheres façam e que são capazes de fazer. E que isso viola o próprio critério de reciprocidade. Por quê? Porque impede que as mulheres elas possam oferecer e receber razões no fórum público político de participação na condição de livres iguais. Então, essa desigualdade, ela se coloca como um obstáculo à própria satisfação do critério da reciprocidade. A princípio, isso gera um argumento de defesa para o liberalismo político, mas o problema desse argumento é que ele precisa de um conjunto de premissas que são, elas mesmas, objeto de discordância razoável. A relação causal entre especialização de gênero, hierarquia social e dano ao ideal de cidadania
não foi estabelecida de uma maneira suficiente, independente de uma visão abrangente sobre o que a igualdade requer, nesse argumento. Por quê? Porque, no limite, quando essas autoras defendem o valor da igualdade substantiva, que é a solução a essa desigualdade do fórum público de participação, elas acabam indo além do que o liberalismo político poderia justificar publicamente. A igualdade substantiva, ela não atende ao ideal da razão pública. Por qual motivo? Porque a igualdade substantiva, ela vai pressupor uma participação equivalente das mulheres em relação aos homens nas várias esferas da vida, incluindo o mercado de trabalho, política, sociedade civil e família. E essa participação equivalente, ela é apresentada como uma exigência da cidadania. Isso é problemático por quê? Porque talvez, e aí, obviamente, essa é a minha interpretação sobre o trabalho, essas preferências, na verdade, elas são preferências razoáveis, entre outras preferências, inclusive uma preferência de não participação. Então, ao defender a igualdade substantiva, ao pressupor uma participação equivalente como condição de cidadania em todas as esferas da vida, eu estou, de certa forma, excluindo do parâmetro da razoabilidade escolhas que seriam igualmente defensáveis à luz da justificativa pública, inclusive. Bem, é muito tênue, né? É difícil avançar nesse argumento, mas quais seriam as implicações práticas dele, né? Como visualizar uma limitação argumentativa para esse argumento? Se a participação equivalente nas várias esferas da vida é uma exigência da cidadania, se essa não é simplesmente uma preferência razoável entre outras preferências, isso significa que o Estado, e aqui a gente está trazendo o argumento para o Fórum Público de Deliberação, isso vai significar que o Estado ele deve orientar os cidadãos para que eles distribuam o seu tempo e a sua energia de forma equivalente entre essas esferas. E é nesse momento que são propostas várias políticas de incentivo para que essa preferência específica seja promovida em detrimento a outras. Então, não é só um pressuposto, não é só uma idealização de como as coisas deveriam ser. Isso é trazido para o Fórum Político de Deliberação e isso vai ser mobilizado para proposição de políticas públicas. E é aí que está o problema. Quanto mais exigente for o requisito de participação equivalente em todas as esferas da vida, menos plausível é que esse argumento derive apenas do ideal político de cidadania, de um ideal satisfeito com o atendimento ao critério da reciprocidade. E mais possível e provável é que esse argumento ele comece a se confundir com uma concepção abrangente de como uma vida boa deve ser vivida. O que é uma vida boa? Como ela deve ser vivida? Ela deve ser vivida e satisfeita a partir de uma participação equivalente entre todas as esferas da vida, ainda que eu, pessoalmente, julgue que seja melhor para mim ficar em casa cuidando dos meus filhos até que eles tenham uma determinada idade e realize outros arranjos intrafamiliares. Então, aqui é o problema, que é quando esse argumento ele começa a se tornar mais difícil de ser manejado a partir daquilo que o liberalismo político requer. Então, em outras palavras, o problema com o argumento é que as autoras precisam que a igualdade substantiva seja, ao mesmo tempo, forte e suficiente para justificar as intervenções políticas amplas
que elas têm em mente, mas também precisa ser neutra o suficiente para não violar o critério de necessidade. E isso é muito difícil, a partir dos exemplos que são trazidos, e aí, óbvio, né, fico feliz se alguém disser que não é possível, eu consigo aqui satisfazer e demonstrar como que esse argumento pode sim satisfazer ao ideal da razão pública. Mas são exigências que puxam em direções opostas. Então, quanto mais substantiva for a igualdade, menos neutra ela é, menos condições ela vai ter de atender ao critério da reciprocidade. Quanto mais neutra, menos capaz ela vai ser de gerar as intervenções que elas têm em mente para propor a participação equivalente. E aí, a partir disso, a gente tem uma outra proposta também interna ao liberalismo político, mas que não está em diálogo direto, pelo menos, com a proposta anterior, que é a proposta da Gina Schouten. O que ela tenta manejar a partir dos recursos do próprio liberalismo político para resolver os problemas aparentes internos a ele, quando se tem em mente o objetivo de satisfazer o igualitarismo de gênero. Bem, primeiro ela começa distinguindo, para tentar uma rota diferente, dois tipos de interesse que os cidadãos têm em comum. Quais são esses interesses, né? Eles têm, numa sociedade liberal, os cidadãos têm interesses de primeira ordem, e eles têm interesses... Bem, fui olhar o horário aqui, fiquei um pouco preocupada e me perdi no argumento, mas vamos lá. Então, para poder buscar uma rota diferente, ela vai distinguir os interesses dos cidadãos. Então, primeiro, interesses de primeira ordem. Em uma sociedade liberal, os interesses de primeira ordem são os fins que cada pessoa persegue segundo a sua própria concepção de bem. O que importa para você? É uma carreira, é uma família, é uma prática religiosa? Esses são os interesses de primeira ordem que cada pessoa vai mobilizar de uma maneira diferente a partir da concepção de bem que ela professa. Existem, paralelamente, interesses de ordem superior. Esses interesses são diferentes. São interesses sobre como os fins são formados. E o mais importante deles é o interesse de cada cidadão de preservar a sua capacidade de escolher e de revisar genuinamente a sua concepção de bem. E o que a Schouten argumenta é que preservar essa capacidade exige mais do que garantir formalmente que ninguém proíba uma mudança de escolha. Exige que existam nas sociedades, e sobretudo nas sociedades democráticas liberais, modelos visíveis de estilos de vida alternativos. Então, é necessário que possamos ver, para que possamos racionalizar sobre diferentes modos de vida, incluindo estilos de vida que promovam divisões igualitárias do trabalho doméstico e do trabalho remunerado. E o que ela diz é, sem acesso a esses modelos, a minha capacidade de revisar a minha concepção de bem, ela não vai existir na prática. Então, o problema, precisamente, é a especialização de gênero, ela elimina esses modelos alternativos, ao tornar o igualitarismo sistematicamente mais custoso do que a especialização. Ou seja, as instituições sociais, normativas, e aí aqui incluindo o mercado de trabalho, o calendário escolar, as licenças parentais, que são aqueles exemplos que eu trouxe no início, elas foram desenhadas presumindo que haverá sempre alguém especializado no cuidado doméstico. E a questão é, se um casal ele tenta romper com esse padrão, ele vai enfrentar os custos que quem se especializa não enfrenta. Quais custos são esses? A ausência de creches, em calendário compatível com o calendário do mercado de trabalho, licença de paternidade em menor tempo do que a licença maternidade, que sinalize e reproduz a lógica da especialização, uma jornada de trabalho que é, por si só, incompatível com responsabilidades domésticas e de cuidado.
Isso é mais custoso, por quê? Porque se eu não tenho acesso a essas alternativas que me permitem rejeitar a especialização, eu vou precisar pagar por elas de alguma forma. Então, existe um custo financeiro, mas um custo também emocional. E o resultado mais lógico a essa especialização é que mesmo os casais que gostariam de viver de forma igualitária, eles vão acabar não fazendo isso. E não é por uma convicção, é por uma pressão institucional. E quando isso ocorre, isso em larga escala, os modelos visíveis de uma vida igualitária, eles vão desaparecer do horizonte social. Então, eles realimentam aquele ciclo sistemático que nós vimos no início. A estrutura continua retroalimentando o gênero como um motor de reprodução das desigualdades entre homens e mulheres. E é com base nesse diagnóstico que ela vai propor o seguinte: promover o igualitarismo como valor deve ser um objetivo não para produzir artificialmente ideias ou alternativas, mas para reduzir os custos que são impostos às pessoas que querem viver de uma maneira mais igualitária. E por que que este argumento ele também encontra limitações? O que a Scholten acaba propondo é que, a partir de todo esse diagnóstico, é que os cidadãos eles têm um interesse de ordem superior em promulgar uma autonomia abrangente, que é justamente esse espaço de modos de vida alternativos que nos permitem revisar a nossa própria concepção de bem e nos permitiria, no limite, rejeitar a especialização em prol do igualitarismo. Então, ela argumenta que há um interesse de ordem superior em promover esse tipo de autonomia. A questão é que essa autonomia é uma opção filosófica. Essa expectativa ou esse desejo de ser fundamentalmente autônomo não vai estar disponível na posição original. Inclusive, basta lembrar que Rawls fazia uma reivindicação muito forte sobre a autonomia em teoria da justiça, é justamente um dos argumentos que levam, né, à guinada política, a concepção de autonomia que ele dependia em teoria. Então, bem, essa é também uma limitação do argumento. Então, isso não significa que a proposta ela não é suficiente ou não seja uma proposta que devemos perseguir. O fato é uma proposta que, se necessária ao igualitarismo de gênero, ela não está disponível no liberalismo político. Então, ela nos convida a abandoná-lo e não a aderir ao liberalismo político de alguma forma. Então, bem, já tentando caminhar, né, para o encerramento da aula, pensando nessas limitações, naquilo que discutimos nesses dois percursos, o problema não é a ausência de recursos no liberalismo político para enfrentar o igualitarismo de gênero. Aparentemente não é, porque todas essas alternativas, de certa forma, conseguiram mobilizar outros argumentos a partir dos pressupostos do próprio liberalismo, seja o critério da reciprocidade, seja a necessidade de revisar a própria concepção de bem, um argumento valioso para o desenvolvimento da personalidade moral. Também, o que nós conseguimos extrair a partir desses dois percursos teóricos, dessas duas tentativas de compatibilizar o igualitarismo de gênero a partir do liberalismo político, é que o problema não é a ausência de recursos. O problema é que esses recursos ainda precisam ser mais explorados, e mais explorados internamente à tradição, caso queiramos, de fato, salvar o liberalismo político, né? Muitas mulheres teóricas da tradição feminista diriam, olha, não tem razão para vocês continuarem a fazer isso. Entreguem o liberalismo político a quem lhe pertence. Se a gente vai falar de igualitarismo de gênero, a gente já deveria ter abandonado ele há muito tempo, né? Então, é um conflito. Mas acredito que é possível.
O problema, né, as limitações que eu trouxe é que tanto a Hartley, a Watson, como a Scholten, elas acabaram saindo um pouquinho dos limites do político ao buscar fundamentos em valores abrangentes. E aí talvez alguém possa identificar, inclusive, que elas não são tão dependentes assim desses valores abrangentes, e então a alternativa é muito mais viável do que eu julguei a princípio. Mas a pergunta, então, existe um argumento politicamente robusto para o igualitarismo de gênero? Um argumento que passe no teste do critério de reciprocidade, sem precisar apelar para uma doutrina abrangente? A minha resposta é que existe um argumento desse tipo, e para construir esse argumento, a gente precisa começar dando um passo que o Rawls não deu com uma clareza suficiente. E aí talvez seja... Bom, aqui é o momento do argumento em que talvez eu seja mais ambiciosa. Eu acho que nós identificamos em vários momentos o problema onde ele não estava efetivamente. Ou deixamos de identificar o problema em outras partes construtivas do argumento da família na estrutura liberal. Isso por quê? Porque a descrição da família, por exemplo, uma descrição política da família e a sua função na estrutura básica da sociedade não é tão bem esclarecida nem por Rawls, nem pelas autoras que lhe foram críticas, e acaba passando também despercebida, inclusive, nas alternativas teóricas. Então, quando a gente pensa na família incluída na estrutura básica da sociedade, a gente precisa entender por que ela está lá. Ela está lá porque ela é responsável pela produção e reprodução ordenada da sociedade também ao longo do tempo. Isso é o que o Rawls deixa explícito. Mas essa formulação, se organizada a partir daqueles pressupostos, entender o que significa essa reprodução, a produção e a reprodução ordenada, ela implica no reconhecimento da família como uma função razoável e eficaz na criação e no cuidado dos filhos, na formação dos cidadãos. Por quê? Porque a família precisa garantir o desenvolvimento moral e a educação dessas crianças para a cultura mais ampla. E é por isso que ela precisa ser objeto de justiça. Porque, no fim das contas, o que acontece na família tem efeitos profundos e presentes desde o início da vida dos cidadãos. Então, de fato, há um papel na reprodução da desigualdade. A gente precisa entender esse papel, mas entender também qual é o papel de uma família dentro da estrutura básica. Mas que tipo de família Rawls mobiliza? O que é uma família, né, na sua estrutura formal? Bem, em relação a essa estrutura, Rawls acaba sendo... Ele dá mais pistas, né? Por quê? Porque ele não exige nenhuma forma específica de família. Ele diz isso explicitamente, salvo engano, quando ele vai revisar o argumento da razão pública. Nenhuma concepção específica de família é exigida por uma concepção política de justiça. O direito de constituir família ele está assegurado pelas liberdades fundamentais de associação e de consciência, e são liberdades que não distinguem, inclusive, o sexo de quem as exerce. Então, uma família pode ser constituída por 2 ou mais pessoas, talvez, com ou sem distinção de sexo entre elas. Então, a priori, não há nenhuma limitação em relação a arranjos heterossexuais ou homoafetivos. O que determina o status político da família não é o modelo conjugal, é a capacidade que a família tem de cumprir a função que justifica a sua presença na estrutura básica, que é promover o desenvolvimento da personalidade moral dos seus membros. Então, se o fundamento da família não é a conjugalidade, mas o cuidado e o desenvolvimento moral compartilhados por vínculos de afeto e de responsabilidade, então a diversidade de arranjos afetivos e sexuais não é, em si mesma, incompatível com nenhum ideal político de família. Arranjos homoafetivos ou outros arranjos que cumpram com essa função têm, pela lógica interna do liberalismo político, uma igual pretensão de reconhecimento institucional. Então, não porque o Estado deva promover uma concepção particular de vida boa, mas porque negar reconhecimento a esses arranjos familiares seria tratar os cidadãos
de uma maneira desigual, sem fundamento nos valores políticos que todos razoavelmente devem compartilhar. Então, bem, colocar a família nesses termos é importante porque a gente vai colocando e vai triando o que é importante, distinguindo daquilo que não tem relevância, né, para fins de justiça. E agora, voltando ao argumento central, por que a especialização de gênero ela é um problema político fundamental para essa família na sua concepção política? E quais são os valores políticos que nós podemos extrair do ideal de família que eu acabei de apresentar, que é esse ideal voltado à formação e ao desenvolvimento moral da personalidade dos seus membros, como que esse ideal ele permite ou ele lega valores que nós possamos utilizar para mobilizar o igualitarismo de gênero. Bom, para entender isso, a gente precisa recorrer à ideia de bens primários. E por qual razão, né? A razão é que os bens primários são aqueles bens que são necessários para que qualquer concepção, eles são necessários para que possamos desenvolver qualquer concepção de bem razoável. Então, são bens necessários ao desenvolvimento da personalidade moral. Eles fornecem uma base pública para comparações interpessoais de justiça. É a partir deles que nós podemos julgar se alguém está recebendo menos do que deveria, sem precisar concordar sobre qual concepção de bem ela é verdadeira. E aí, observem o que acontece quando nós colocamos a especialização de gênero em perspectiva a partir da lista de bens primários. Direitos, liberdades fundamentais, liberdades de movimento, poderes, prerrogativas, rendas, riquezas e, sobretudo, as bases sociais do autorrespeito. Quando a gente contrasta a especialização de gênero a partir dessa lista, o que a gente percebe é que as normas e as expectativas sociais que sustentam a divisão generificada do trabalho, elas comprometem sistematicamente o acesso das mulheres à liberdade de movimento e à livre escolha de ocupação em um contexto de oportunidades diversas. A jornada de trabalho de 8 horas diária presume um trabalhador sem responsabilidade de cuidado. É um pressuposto irrazoável. Uma licença paternidade de 5 dias, ela vai criar a expectativa de que a mãe, ela é a cuidadora primária. Ausências de licença para cuidado de adultos dependentes presume que vai haver alguém para fazer esse trabalho em casa. E por todos os outros pressupostos, presume-se que é a mulher. Idem para o calendário escolar. Então, essas normas, elas não refletem apenas a especialização de gênero. Elas produzem e perpetuam a especialização. Quando os custos associados ao igualitarismo são sistematicamente mais altos do que o custo da especialização, os homens e as mulheres que querem viver de forma mais igualitária, eles vão ser punidos essa escolha. Então, a escolha que está sendo feita é uma escolha feita sob um tipo de pressão que, no sentido relevante para a justiça, não é uma escolha livre. Isso aqui dá uma pista de que talvez a lista de bens primários não esteja acabada. Esse é o ponto. Então, nós não estamos, talvez, extraindo de uma lista de bens primários tudo aquilo que seria necessário para que, no sentido relevante para a justiça, tenhamos decisões livres. E aí é importante que a gente distingua, então, preferências adaptativas de preferências razoáveis. Quando uma mulher queria uma carreira em tempo integral, aceita o emprego de meio período porque não há uma creche disponível, ou porque a licença do marido é de 5 dias, e ele não criou um vínculo suficiente com o filho, ou não desenvolveu, né, habilidades necessárias para o cuidado, ela não está exercendo uma preferência razoável. Ela vai responder adaptativamente a condições institucionais que são injustas. Então, ela aceita uma jornada de trabalho parcial porque ela precisa lidar com as circunstâncias contingentes da sua própria condição. Então, as preferências razoáveis não são e não podem ser extraídas desse contexto.
As preferências razoáveis são preferências que derivam de um contexto em que as condições de acesso equitativo aos bens primários foram satisfeitas. A liberdade de movimento foi satisfeita. Os cidadãos foram capazes de estabelecer e revisar adequadamente os seus fins à luz do que é razoável esperar de uma concepção de justiça. E aí, a gente problematizando as diferenças entre escolhas que são no sentido relevante para a justiça livre daquelas que não são, e mobilizando, então, a diferença entre preferências adaptativas e uma preferência razoável, olhando para a lista de bens primários e questionando se conseguimos extrair tudo aquilo que seria necessário, a gente chega ao passo mais original deste argumento, e não, né, da teoria de gênero como um todo, que é a proposta de incluir o cuidado entre os bens primários. E o cuidado não como uma reivindicação ética. O cuidado, ele não está na lista de bens primários que foi proposta pelo Rawls, mas há boas razões para que ele devesse estar. E o meu ponto é que essas razões poderiam ser extraídas da própria lógica interna da justiça como equidade. Isso porque a lista de bens primários, ela está respondendo à seguinte pergunta: que meios são necessários para que os cidadãos possam desenvolver e exercer a sua personalidade moral? E a concepção política de pessoa que fundamenta essa pergunta, fins últimos que incluem em maior ou menor grau o interesse de se relacionar intimamente com outras pessoas, pessoas das quais serão reciprocamente dependentes e pelas quais irão nutrir sentimentos de afeição, de lealdade, de devoção. Isso é próprio do desenvolvimento moral. Então, a interdependência, ela não é uma contingência biológica de certos grupos, ela é um fato genérico da condição humana. Todos nós fomos dependentes no início da nossa vida, não há uma alternativa para isso, somos dependentes. Muitos de nós seremos novamente dependentes em algum momento da vida adulta, alguns seguem dependentes da transição da infância para outras fases da vida, e aqui pensando, né, nas pessoas com deficiência, pensando nas pessoas que por uma doença podem se tornar dependentes, pensando no envelhecimento como uma causa também de maior dependência. Enfim, o fato é que a interdependência, ela é um fato genérico da condição humana. Todos nós podemos concordar com isso sem mobilizar qualquer tipo de doutrina abrangente. Mesmo pessoas que nunca experimentaram uma dependência direta na fase adulta, elas têm referência de pessoas que amam, pelas quais se afeiçoam e pelas quais, em algum momento da vida, se responsabilizaram ou podem se responsabilizar. Então, se as partes na posição original conhecem os fatos genéricos da condição humana, mesmo sem conhecer circunstâncias particulares da sua própria sociedade, dentre as quais que o gênero opera desigualdades nessa sociedade, isso já é suficiente para saber que elas são e serão, em algum momento da vida, dependentes de cuidado. Então, elas têm razões suficientes para incluir o cuidado na lista de bens primários. Não como uma expressão de uma doutrina abrangente sobre o valor das relações de cuidado, sem reivindicar o valor ético do cuidado, mas como uma condição de acesso ao conjunto de bens que qualquer cidadão precisa para se desenvolver moralmente, para desenvolver a sua personalidade moral. E se o cuidado ele é um bem primário, então as normas que tornam o encargo exclusivo ou preponderantemente das mulheres estão produzindo uma distribuição injusta dos bens primários. E aí a gente consegue formular a tese de que isso é injusto não porque contradiz uma ontologia feminista do gênero, não porque contradiz expectativas da especialização, da igualdade substantiva ou da autonomia abrangente, mas porque contradiz o próprio critério da reciprocidade. As mulheres estão sendo oneradas com um trabalho que beneficia toda a sociedade, sem que elas recebam, em troca, uma parcela equitativa das vantagens da cooperação social. E aí o argumento remanescente, já finalizando, a proposta de sustentar o cuidado, mobilizando dois valores políticos. E esses valores políticos, eles podem satisfazer o ideal da razão pública
enquanto simultaneamente justificam intervenções igualitárias de gênero em conformidade com aquilo que o critério da reciprocidade exige. Quais são esses valores políticos? A igualdade de cidadania e o princípio da solidariedade. A igualdade de cidadania, porque a concepção política de pessoa descreve os cidadãos como livres e iguais, e isso porque eles possuem, no grau mínimo necessário, as capacidades de ter e de ter uma concepção de bem, revisando, inclusive, essa concepção de bem, e de ter um senso de justiça. Essas capacidades, elas precisam de condições institucionais para se desenvolver e para serem exercidas. Se as normas que sustentam a especialização de gênero impedem sistematicamente que as mulheres acessem um conjunto de oportunidades que os princípios de justiça asseguram a todos, então o ideal de cidadania ele está sendo violado. E essa violação ela pode ser identificada sem recorrer nenhuma doutrina abrangente. Paralelamente, propostas de remoção desse obstáculo à justiça também podem ser articulados. E o segundo princípio político é o da solidariedade. Como a sociedade ela é compreendida desde o princípio como um sistema equitativo de cooperação social, ela deve aceitar a responsabilidade pela distribuição de uma parcela equitativa de bens primários para todos os cidadãos, incluindo aqueles que, temporária ou permanentemente, não são capazes de cooperar plenamente. E aqui é um outro giro que a teoria hausiana não faz, né? Os cidadãos estão sendo pressupostos a todo momento como pessoas que têm iguais condições de cooperar, e eventualmente não teremos. Na primeira fase da vida não teremos, e contingencialmente não teremos em outros momentos da vida. Aqui se incluem pessoas com deficiência mental ou intelectual grave, que são membros de famílias que têm uma função relevante na estrutura básica, que as amam e às quais pertencem e que têm direito ao cuidado. Isso não é uma concessão caridosa, mas isso é uma reivindicação de justiça. Então, quando a sociedade ela deixa esse cuidado inteiramente a cargo da família e dentro das famílias inteiramente a cargo das mulheres, ela privatiza um bem socialmente necessário e distribui injustamente os custos dessa privatização. Então, é isso que o princípio da solidariedade, combinado com a lista expandida de bens primários, nos permite dizer com recursos estritamente políticos. E aí, para exemplificar algumas medidas concretas, né, que poderiam ser extraídas a partir da satisfação do teste da razão pública, ilustrativamente, né, o que seria justificável a partir desses argumentos: equiparar a licença parental entre homens e mulheres, estabilidade no emprego para todos os pais, não apenas para as mães, reduzir a jornada de trabalho para torná-la compatível com a atividade de cuidado, que deve ser um pressuposto, subsídio público a cuidado de crianças e adultos que sejam dependentes, reformar o direito de família para promover alternativas de saída justa para as mulheres que se dedicaram ao trabalho doméstico, aqui considerando essa escolha como uma preferência razoável. Então, são exemplos, né? Não são consequências lógicas invariáveis da aplicação daqueles princípios, porque, obviamente, no Fórum Público de Deliberação, eles estão sujeitos a uma contraproposta, a um contra-argumento. E, no fim, para concluir, voltando à pergunta do início, uma teoria da justiça que ignora o gênero pode ainda ser chamada de teoria da justiça? A resposta que eu tentei mobilizar aqui é que não. E mais do que isso, uma teoria da justiça que trata a especialização de gênero como resultado natural de escolhas livres, sem se perguntar sobre quais condições as escolhas são feitas, se são elas mesmas justas, é uma teoria da justiça que é incoerente com seus próprios compromissos e que está sendo invariavelmente cúmplice de uma injustiça. E o que o liberalismo político pode oferecer, e é o ponto que eu quis defender aqui, é um argumento para o igualitarismo de gênero que não precisa sair do liberalismo para ser feminista, que é capaz de oferecer razões para a reforma das instituições que sustentam a especialização de gênero, sem invocar a verdade do feminismo e sem impor uma doutrina abrangente, sem ser também perfeccionista.
É claro que para fazer esses arranjos, para buscar a congruência entre o feminismo e o liberalismo político, a gente precisa também aceitar que há limites do que o liberalismo político pode alcançar na agenda feminista, e é possível que feministas olhem, então, para essa proposta e a rejeitem como resultado de uma proposta insuficiente. Então, é possível que o liberalismo político seja congruente com o feminismo? É possível, há uma congruência, mas essa não é uma congruência ilimitada. Então, com isso, eu encerro. Peço desculpas pelo controle do tempo, acho que eu excedi 20 minutos, mas é isso, trouxe uma questão também para iniciar o debate, né? Para que a gente possa refletir sobre quais condições institucionais no Brasil de hoje mais aprofundam a especialização e quais reformas testariam na prática o argumento que nós acabamos de construir. Pensando aí que temos no horizonte, né, a possibilidade da redução da jornada de trabalho, do aumento da licença paternidade, mas que ainda assim só é concluído em 2029, acho que a gente tem aí bastante substrato empírico para poder pensar essa proposta. E muito obrigada, gente, pela paciência até aqui. Oi, Rafaela, acho que nós que temos que agradecer, né? Porque, enfim, a Rafaela, ela conseguiu mapear a literatura e ainda apresentar para a gente uma tese, né? Um argumento bastante original. Então, assim, acho que, né, de fato, é uma aula excelente, né? Enfim, nós podemos, assim, entrar para questões e pensarmos juntas com a Rafaela sobre essa proposta. Então, já vou deixar aberto aqui para questões, a Rafaela. Enquanto o pessoal pensa, né, a gente só vou fazer aqui um breve comentário, mas dando esse tempinho aí para o pessoal aproveitar o chat e fazer perguntas. Rafaela, então eu fiquei pensando muito numa questão que até colocada, né, para Watson e para Hartley, que é, primeiro, né, se o liberalismo político feminista, né, então, enfim, se a gente vai falar do liberalismo político que ele é compatível, né, com o feminismo, a gente pode falar que o liberalismo político feminista, então, se através dele o Estado, então, pode reforçar críticas públicas, né, às doutrinas abrangentes e o que o Estado pode fazer, né, se situando, né, como um liberalismo político feminista. Mas também quando eu vejo essas questões aparecendo, assim, pontualmente para elas, eu fico um pouco pensando junto, né, nessa possibilidade de gama de questões que podem, porque parece que se a gente não for pensar em que medida, não que pode, para mim que pode, parece óbvio que pode. E às vezes, assim, são questões que a gente não percebe, mas muitas vezes, né, quando limites são colocados, né, legislação para proteger a criança, a família, a mulher, é o Estado se colocando, né? Então, assim, eu queria te colocar a questão, ou não sei nem se não é uma pergunta, então é só para te ouvir mais sobre, seria justamente, né, se a gente não tem como pensar a família, que é o foco que ainda continua, né, desde a teoria da justiça até agora, mas não numa lógica de entra ou sai. Está na estrutura básica ou não está? Mas assim, pensar que realmente a família ela está perpassada, ela está na estrutura básica, ela também não está, né? No sentido de que quais os limites da família. Vou trazer, por exemplo, para tentar exemplificar, no lugar da filosofia da educação, por exemplo. Tem a questão dos bens, então o que a educação pode pensar em termos de justiça distributiva, o que a educação pode pensar em termos do que deve ser ensinado. Então, nesse caso, por exemplo, a partir dessa ideia do liberalismo político, a gente pode pensar a ideia de cidadania liberal, ele contemplaria, e nesse sentido ele contemplaria inúmeros princípios né, de igualdade de gênero, mas eu acho que a questão mais difícil hoje é justamente os limites que você colocou,
E até que ponto, por exemplo, existem conhecimentos que vão, ou da própria família, então, né? Tipo assim, como é que a gente pode pensar uma família que ela é obstacularizadora dessa ideal de cidadania liberal? Então, assim, só queria mais te escutar um pouco sobre isso, tá? Tentei trazer o exemplo através da filosofia da educação, mas assim, se a gente não tem que pensar realmente onde que estão esses limites, e esses limites têm algumas fronteiras, elas vão ser repensadas também, continuamente repensadas, mas achei excelente a sua fala, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Júlia. Agradeço, inclusive, pela pergunta. Eu defendi a tese no meados, né, de 2023, e desde então eu venho pensando sobre o cuidado e sobre a forma como a família ela é tratada nesses debates. E aí, pensando, né, na problematização que você trouxe, é uma reflexão que eu tenho feito, em que medida? Quando a gente pensa só na especialização de gênero, a gente está pensando em um problema social que está posto. Homens e mulheres ocupam papéis sociais normativos distintos, e essa injustiça que é organizada no interior da família, ela é reproduzida e reforçada pelas demais instituições, que é o que você trouxe também, né? Tudo através da família. Mas por que ela está na estrutura básica? Por que a família ela é tão relevante? E eu já tive momentos, inclusive, de achar que talvez ela nem devesse estar na estrutura básica. De pensar, por exemplo, olha, essa é uma instituição privada. As pessoas têm o direito de fazer o que elas querem fazer intimamente, pensando principalmente no nosso sistema de dizer o que deve ser uma família, como ela deve ser composta, enfim. E aí, qual é o meu ponto, né, a partir dessa fala? A questão é que eu tendo a pensar, e isso cada vez com mais ênfase, que eventualmente a gente olha o problema, mas talvez a gente não esteja focando bem na solução. Ela é um fato social. A gente já consegue identificar também, isso também é factual, a origem. E conseguimos identificar, inclusive, que há múltiplas origens. Quando a gente avança para a proposta de uma solução e começa a manejar ou mobilizar o gênero, ou quando a gente começa a tratar exclusivamente de políticas afirmativas, que, óbvio, merecem toda a relevância, porque nós precisamos, né, principalmente em sociedades não ideais, em lidar com políticas afirmativas para proteger pessoas que, tal como as mulheres, estão em uma posição desigual e extremamente vulnerável. Mas eu acho que isso não centraliza o problema que talvez seja a matriz. E qual é o problema? O problema é a família é razoável que ela esteja na estrutura básica. Hoje eu concordo com isso. Mas por que ela deve estar ali? Por que ela é tão importante? Porque a família é responsável pela formação da personalidade moral dos seus membros, pensando principalmente nas crianças, né? Então, a capacidade de ser racional e a capacidade de desenvolver um senso de justiça é fomentado especialmente no interior da família. Em teoria da justiça, inclusive, o Rawls desenvolve melhor, né, as fases do desenvolvimento, desenvolve melhor a teoria da psicologia moral para demonstrar como ocorre o desenvolvimento moral no interior da família e como é relevante o papel da família nesse aspecto. Eu acredito que há outras teorias da psicologia, inclusive da psicologia moral, que têm dito a mesma coisa. Então, me parece que é algo consensual também, né? Acho difícil dizer que a família não teria esse papel, não teria essa relevância. Inclusive, há algumas feministas que avançam, inclusive, na proposta de, olha, se a família não tem esse papel todo, talvez seja o caso de colocar essas crianças em instituições públicas. E o Estado vai se responsabilizar pela criação e pela educação dessas crianças. Essa é uma alternativa melhor, inclusive, para fins igualitários. Então, olha, talvez a gente vê que a família é um obstáculo,
e a família não está cumprindo o papel, acho que essas crianças deveriam ser educadas pelo Estado desde o princípio. Ou qual é a outra razão moral forte que temos para dizer que os pais têm o direito de criar os seus filhos? Então, enfim, existe uma série de problematização que está focando a família. Eu acho que o caminho é por aí, por quê? Porque a família está desenvolvendo um papel fundamental para a sociedade. Ela está formando cidadãos. E, inclusive, a capacidade dela se desincumbir desse papel é fundamental para a análise da sociedade continuamente. Que tipo de sociedade nós estamos vivendo? É uma sociedade justa? Isso vai depender dos seus cidadãos. Esses cidadãos foram formados dessa forma? Eles têm a capacidade de serem justos? Eles tiveram um desenvolvimento da sua capacidade de serem racionais? De terem, de fato, uma concepção de bem? De se colocarem criticamente nos fóruns públicos de deliberação? Enfim, então, acho que existe um papel que é fundamental. O ônus do papel da família é socializado. Se uma família cumpre bem o seu papel, todos nós nos beneficiamos. São as crianças que vão, daqui a algum tempo, exercerem papéis relevantes e vão cooperar efetivamente com essa sociedade. Então, essa formação, ela é, óbvio, fundamental para o desenvolvimento da sociedade e para a sua estabilidade, inclusive, para que a gente possa ter condições de ter uma sociedade justa em algum momento, né? Migrando do ideal para a sociedade não ideal. Então, existe um papel fundamental e público que a família desempenha. Mas o custo está sendo privatizado. O efeito da privatização do custo é o que implica, na minha opinião, na desigualdade de gênero e na especialização. Então, a política afirmativa, ela consegue lidar com o problema, com a emergência. Ela consegue lidar com aquilo que ela tente, mas ela não consegue lidar com o problema na sua origem. E o problema não é que a família origina a especialização, né? E aí, de fato, eu discordo da OAK, não é que ela é o eixo. Eu concordo que nós estamos lidando com um problema que é sistêmico. Enquanto o Estado ele não promover políticas efetivas de cuidado, enquanto ele não socializar os custos da educação, e aí dito de uma maneira bem ampla, né, dos cidadãos, é muito difícil que a gente consiga superar a especialização de gênero. Porque nessa sociedade não ideal, as escolhas continuam a ser feitas e elas precisam ser feitas com algum critério racional. E se for mais racional para a mulher ficar em casa, ela vai ficar em casa. Porque se uma família tem condições de... Às vezes a escolha não está disponível. Mas se a escolha está disponível, ela precisa ser feita, ela vai ser feita em termos racionais. Então, a especialização tende a se manter ainda em famílias progressivas, ainda sob marcos democráticos também progressistas. É uma questão, acho que aí é isso, acho que o problema ele acaba sendo mal, eu não sei se mal identificado, acho que é uma questão que, de modo geral, eu ainda estou tentando formular, ainda estou tentando amadurecer, mas porque a solução ela é menos generificada do que as teorias feministas gostariam. Porque o que eu estou dizendo não é, olha, não é fazer isso, não é esse tipo de política. O que eu estou dizendo é, olha, o cuidado é relevante para todo mundo. Eu também acho que homens que querem se tornar pais, eles têm o direito de exercer essa prerrogativa, pensando na liberdade individual, na sua concepção de bem, enfim. E o fato de achar que as políticas de gênero também não resolvem, né, embora necessárias, pensando agora num exemplo prático, né? Eu sou mãe com outra mãe. Quando a gente foi, por exemplo, solicitar uma licença maternidade, a gente precisa escolher. Porque como o cuidado ele não é uma premissa da estruturação das políticas, a licença maternidade, ela é, de fato, generificada, e ela só aceita que uma pessoa ocupe esse papel. Então, o papel de mãe, a estrutura do Estado, ele só pode ser ocupado por uma pessoa dentro da família. Então, a gente precisou escolher quem tiraria a licença maternidade. E é a contradição de gênero, né? Aí eu precisei tirar a licença paternidade.
Então, assim, não resolve. Pensar em políticas para proteger a mulher resolve em alguma medida, mas em outras medidas a gente acaba ou agravando esse distanciamento, né, entre as funções de papéis e a própria especialização de gênero, e em outras medidas a gente deixa de resolver o problema, que é o problema mais grave, que eu acho que é o problema em relação ao qual o Estado se exime, que é tanto conservador defendendo a família, eu quase quero levantar a bandeira e me colocar ao lado deles e falar, bora defender a família e o cuidado. Como que a gente vai colocar o cuidado como uma política efetiva de Estado? Né? Como que a gente vai garantir que essa criança que vai estar em casa, o ano letivo são 200 dias, 165, e seus pais, via de regra, têm 30 dias de férias. Então, como que a gente vai compatibilizar essas agendas? Vamos fazer, acho importante que os pais tenham a oportunidade de criar os seus filhos com afeto, né? Acho que isso uma creche não substitui também. Então, a creche institucional é uma alternativa em alguma medida. Agora, há um consenso também, colocar crianças a partir de 6 meses numa creche, você está resolvendo um problema de cuidado muito efetivo. Você não está resolvendo o problema do desenvolvimento moral. Isso é uma outra questão, né? Se o afeto que é necessário para que a criança se desenvolva no momento inicial da vida, ele não vai ser suprido pela institucionalização da creche, pela institucionalização do cuidado. Então, acho que passa por aí. Mas muito... Obrigada, Rafaela. Até, enfim, vamos aproveitar, né, mais um pouquinho aqui que temos a Rafaela, né, que é mãe, como ela falou, né, e sendo mãe também, o horário dela de almoço tem que ser respeitado, né, mas a Raquel também tem uma pergunta, então a gente vai aproveitar você um pouquinho mais aqui. Raquel, e se tiver mais alguém, pessoal, chat, mãos, não estou vendo, então por enquanto a Raquel pode falar. Raquel, acho que tá sem áudio. Liga. Não, a gente continua sem te ouvir. Tá. Bom, enquanto a Raquel entra de novo, pessoal, mais comentários. Então eu não vou na pergunta, tá, Rafaela, mas é só enquanto a Raquel entra. Bem interessante também Aí, a Raquel entrou. Depois a gente continua essa prosa em outro momento. Oi, Raquel. Entrou, vou entrar. Bom, entrou e saiu. Acho que saiu de novo, ela deve estar tendo problema com a É, conexão. sim, bom, só comentar então, fazer um comentário que essa ideia do cuidado, né, realmente é muito interessante, né, você apontar assim para esse lugar possível de pensar os bens primários, a partir dessa, então só colocar assim que achei essa sua proposta assim muito interessante. Oi, Raquel entrou. Agora tem que desmutar, Raquel, Oi, pronto. pronto, consegui. Desculpe o transtorno. Rafaela, bem rapidinho, parabéns pela sua fala, gostei muito, mas eu gostei eu estava me lembrando do texto do Edmundson, aquele em que ele fala, o socialista reticente, que ele traz um argumento bem importante, que ele defende que a escolha dos regimes econômicos, ela deve ocorrer no estágio constitucional e não ser deixada para a política legislativa ordinária. Eu acho que um ponto importante nessas nossas discussões sobre família, gênero e cuidado é também lutar para que esse tipo de decisões e de escolhas de reforma institucional, elas estejam dentro da Constituição. E aí eu penso num exemplo muito prático brasileiro, que é o direito à creche. Acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo em que o direito à creche é garantido na Constituição. E aí isso tem uma repercussão enorme, porque se ele está garantido na Constituição, o Estado não pode falar, olha, não vou cumprir porque não temos recursos para tal. Se ele é colocado como uma meta que uma política pública vai resolver, lá pela assim, poxa, não deu para resolver, porque não temos recursos, que pena, né? Fica para uma próxima gestão. Mas se é garantido como um direito constitucional, né, a cogência do Estado resolver essa questão é muito maior. Então, acho que talvez
um próximo passo, de repente, para a sua pesquisa, é tentar justificar o porquê essas reformas institucionais vinculadas à desgenerificação, ou essa questão da especialização de gênero, elas devam ser, tentar colocá-las, pensando naquele estágio do Rawls, de 4 estágios, no âmbito da constitucional. Bom, é isso, obrigada, parabéns, desculpa o transtorno aqui. Muito obrigada, Raquel. Não, imagina, foi rapidinho. Então, concordo com você, né, que é uma questão constitucional. Inclusive, o debate sobre a necessidade dos argumentos em prol do igualitarismo de gênero terem que se submeter ao teste da razão pública é justamente por identificar que são questões fundamentais, inclusive em âmbito constitucional, né? Então, acredito que há, sim, um lastro, que existe uma ancoragem constitucional para a defesa do igualitarismo de gênero, e que inclui também o cuidado. Qual é o problema? Aí o nosso problema normativo constitucional é um problema já do mundo não ideal. A Constituição, existe até uma crítica, né, dentro do debate constitucional sobre o papel da Constituição. A Constituição, ela é uma representação simbólica de um dado momento da sociedade, ou ela tem, de fato, o papel e o poder de ordenar e conformar a sociedade. Queremos acreditar que seja o segundo caso. Queremos acreditar que a crítica da Constituição, como um mero pedaço de papel, ela não se sustente. Mas a gente ainda tem um esforço de traduzir o que está constitucionalmente assegurado em termos que sejam exequíveis no plano infraconstitucional. Então, se a gente for olhar para a Constituição da República hoje, há, obviamente, né, a proteção às liberdades básicas, a partir das quais a gente consegue extrair as liberdades que fundamentam o igualitarismo de gênero. A proteção à criança é assegurada constitucionalmente, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. Então, normativamente, há ancoragem constitucional. O problema é traduzir isso em políticas concretas que são infraconstitucionais. Então, essa ancoragem a gente tem. Eu acho que as democracias liberais têm essa ancoragem, mas o esforço subsequente, ele remanesce para todas as democracias também, que é transformar esse poder abstrato de ordenar a sociedade na sua conformação efetiva. Então, existem argumentos, né? Por isso que a gente consegue trazer, inclusive, para o âmbito e para o fórum da deliberação pública e dizer, olha, isso está ancorado na Constituição. Nesse momento, quando você vier dialogar, você precisa dialogar em termos políticos, defensáveis, razoáveis, que atendam ao critério da reciprocidade. A partir daí, e aqui a frustração, né, de todo teórico é jogo político, é dia a dia, né, é mobilização efetiva, é a transformação e o fomento dessa capacidade também, né, de ser racional, de revisar uma concepção de bem. Ou, em outras palavras, temos a ancoragem constitucional. E pensando, agora vamos dar uma olhada para o Congresso Nacional. Como que está sendo discutida a família? Quais são os argumentos que estão sendo discutidos e que são mobilizados quando eles vão votar, por exemplo, como já fizeram várias vezes, né? Já foram várias propostas do Estatuto da Família, que vai dizer, olha, a família é homem e mulher, a família é isso, enfim. Essa dificuldade, né, de transpor para o real o ideal que também é constitucional, mesmo quando também é constitucional. Aí é um limite das constituições modernas, né? Esse desafio, especialmente no nosso caso, pós-redemocratização. Então, a gente tem, de fato, uma Constituição que é um exemplo, porque estando fazendo, né, a transição de um regime autoritário para um regime democrático, foi desejo dos constituintes que tudo entrasse na Constituição, né? Tudo quanto possível, toda garantia, que os direitos humanos estivessem ali protegidos na garantia de direitos fundamentais. Então, é possível, Raquel. Eu vejo hoje assim, olha, o debate constitucionalmente ele é possível. E aí o desafio é como vencer a falta de consenso, né? Aí é o problema que o Rawls colocou lá desde o início. Então, é uma sociedade com pessoas que professam doutrinas completamente diferentes e irreconciliáveis que não vão entrar em consenso. E aí?
Então, aí a gente volta para a questão do desafio. É difícil, eventualmente, também por uma resposta constitucional, a gente tem que crer e se mobilizar para posições contramajoritárias, que também tem um papel no Tribunal Constitucional e que também tem o seu lugar na estrutura do liberalismo político. Eventualmente, essa resposta vem, eventualmente não. No caso da licença maternidade para a hipótese de duas mães, por exemplo, o STF julgou a questão, salvo engano, nós estamos em 26, julgou acho que em 24, e decidiu pela impossibilidade. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal em interpretação à Constituição, de que quando se tratar de duas mães, é necessário que uma delas escolha qual vai usufruir da licença maternidade, e isso automaticamente impede a fruição do mesmo benefício pela outra mãe. Então, são limites, né, argumentativos, assim, não dá para dizer que não foram manejados valores políticos na decisão do STF. Por isso que eu disse, até quando eu trouxe algumas propostas exemplificativas aqui, que não necessariamente manejar valores políticos vai nos levar a decisões como essas, porque existem outros valores políticos. No caso do STF, como a licença maternidade ela é um benefício previdenciário, você precisa também, né, atender a anterioridade da fonte de custeio. Enfim, são muitos limites. Mas obrigada, Raquel. De fato, a Constituição pode nos dar uma ancoragem. Obrigada pela pergunta, Raquel. Obrigada pela resposta, Rafaela. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer, né, a professora Rafaela Leite por essa aula excelente. Queria só fazer também, né, um comentário aqui que eu esqueci de falar na minha apresentação, mas ela foi membro fundadora das Serras, e ela foi membro também da primeira diretoria das Serras. Então, assim, né, uma grande alegria, um grande privilégio ter você aqui, que esteja também em próximos projetos, né, mostrando aí a qualidade, né, da filosofia, enfim, né, trabalhando, né, teorias da justiça, assim, a gente conseguindo ter na Rafaela, por exemplo, um exemplo de uma pessoa que profundamente competente, teoricamente, na parte da teorias da justiça, e ainda conseguir complementar essa teoria com uma experiência prática do âmbito do direito e uma leitura. Então, de fato, é um grande diferencial e um privilégio tê-la aqui conosco. Obrigada mais uma vez. E acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigada a todas as pessoas, né, que estiveram aqui nessa manhã. Tenho certeza aí que todo mundo, né, aproveitou bastante essa aula, conseguiu pensar mais a família, né, no âmbito da justiça. E então, até a próxima, Rafaela. Muito obrigada. Muito Um bom obrigada, almoço aí para gente, você mais e com a uma sua vez. família. Muito obrigada, gente, para vocês também. Bom fim de semana. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. boa semana. Parou de gravar, gente?